460 de hoje, vamos falar sobre precisão do GPS. Que diacho que é isso daí? Que é uma coisa que todo mundo pensa que só porque o drone tem GPS é tudo igual, quando na verdade não é. Pode ter muita diferença. Eu vou usar um exemplo análogo aqui para ver se você entende do que eu estou falando com relação a esse negócio de precisão do GPS. Primeira coisa para a gente colocar: existem GPS e GPS. O que eu estou falando é aquele dispositivo, aquela plaquinha que tem dentro de alguns drones, da maioria dos que tem e tal, que ele capta sinais de satélites de GPS. Quando eu falo que o drone está com 14 GPS, com 15 GPS, significa, não é que ele pegou o GPS, significa que ele está com certo número de satélites que ele está captando. A grosso modo, o drone está aqui, ele capta um sinal ali, um sinal aqui, um sinal aqui, daí ele vai fazendo a tal da triangulação. Sabe aquele negócio de Pitágoras, aquelas regrinhas de 3, aquele negócio da hipotenusa, a soma dos catetos, essas coisas? Ele usa umas regrinhas daquela lá, e daí ele sabe, daqui aqui eu tô tanto, daqui aqui eu tô tanto. De acordo com o tanto de GPS que ele pega, ele consegue fazer uma precisão. Então, o que influencia na precisão? Primeiro, a qualidade do GPS. A grosso modo, vamos falar assim, seria para ele falar assim, 3,2. Esse daí é um básico. Se você comprar um GPS mais caro, ele vai falar 3,223. Quanto mais caro for, mais casas decimais nós vamos ter. A grosso modo é isso daí. Ou seja, quanto mais casas decimais, quanto maior o valor de GPS mais preciso, mais definido ele vai ser. GPS mais inferiores, eles vão pegar menos satélites, vão pegar mais fraco, ou seja, qualquer nuvem, qualquer assoprão no meio pode perder o sinal. Então, na hora que ele está fazendo as contas para fazer a triangulação, se ele for de uma qualidade boa, não vai perder tão fácil, ele vai conseguir manter a precisão. Além de pegar um monte e dar um número mais preciso, ainda ele não perde sinal. Então, tem vários fatores que influenciam. Quando tem um GPS baratão e um GPS mais caro, essa que é a diferença. Não só na precisão, quanto na captação, na potência de captação, que consegue uma antena melhor, consegue pegar mais satélites e tudo mais. Entendido? Por isso que existem drones que eu já mostrei aqui no canal, que quando o tempo tá bom, as condições do além lá tão favoráveis, o drone fica travadaço. Fica bonitão, ele pegou o GPS, ele fica parado no ar que nem um drone da DJI, um outro drone e tal. Só que quando tá com nuvem, tempestade magnética ou sei lá o que, ele fica variando. Daí você fala, mas não tem GPS? Tem, por quê? Porque ele não tá preciso, ele começa a falhar, as coisas ele começa até o padrão assim, quando é inferior ele fica dando em círculo assim, né? Parado no lugar ele não fica assim, ele fica rodando. É justamente por causa da precisão, tá? Eu já expliquei isso daí em outros vídeos, mas só para você entender que quando você compra um drone, por exemplo, de R$800, que nem eu peguei o C-Fly, e um Mini 2, Mini 3, de 3 mil, 4 mil, qual que é a diferença dos dois? Se os dois têm GPS, os dois têm motor brushless, papapá. Uma das coisas é essa, o GPS que tem no DJI nem se compara com o GPS do outro. Por isso que acontece às vezes do C-Fly, por exemplo, sair voando, sozinho, parece que está possuído. É isso que acontece. É tudo questão de leitura, tá? Bom, um exemplo análogo que eu falei para você que eu queria mostrar é o seguinte, vou te mostrar a tela, que é uma coisa que você pode fazer. Existem dois aplicativos que eu posso recomendar gratuitos, tá? Para você que corre, pedala, faz qualquer atividade física ou vai só fazer uma caminhada, que você pode começar a usar esse aplicativo e daí você vai entender a diferença. O mesmo aplicativo em celulares diferentes dá diferença. E o mesmo aplicativo, utilizando, por exemplo, em relógios de marca diferente, porque tem relógio, o da Samsung, o da Xiaomi e tal, relógios que você coloca no pulso, clica e ele sai marcando quantos quilômetros você andou. Você pode fazer isso tanto no celular quanto no relógio quem tem. Só para você entender antes de eu mostrar os mapas. O da Samsung, eu coloco no braço, corro 10 km, ele marca os 10 km. Normalmente eu vou com o relógio e com o celular para ter comparação, né? Para ver. Normalmente bate a dar uma diferença de 50 metros. O relógio da Xiaomi é relógio de preguiçoso, por quê? O mesmo trajeto que normalmente, por exemplo, eu faço em 10 km, enquanto o celular está marcando, por exemplo, 6 km, o da Xiaomi, quando passa num... E aconteceu isso comigo, hein? Quando passa num lugar de sombra, alguma coisa assim, ele já vira para 10, daí no final você faz 15, 20.
Enquanto no celular, porque do celular ele pega, além de GPS, ele pega o 3G, tem todas essas coisas aí que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Do celular é mais preciso. Mas só pra você entender isso, entendeu? O relógio rouba pra você. Então o mesmo 10 ele vira 15, 20, por quê? Porque ele fica mudando. Só pra você entender isso, que é, por que o drone fica andando, por que o drone tem hora que marca errado, por que o drone voa sozinho e tal, eu vou te mostrar um exemplo que eu acho que você vai entender, espero que entenda, e sugiro pra você. Anota aí, Map My Room, aplicativo, e o Strava. Os dois têm opção de graça. Você entra lá, clica para mapear seu corrido, ou se não para começar a gravar, você vai ficar andando, ele vai ficar marcando no mapa onde você vai, tá? Se o seu celular for muito inferior, ou tiver num dia daqueles horrível de tempestade magnética, até no celular pode ser que ele varia. Mas varia como? Dá uma olhadinha aqui. Esse daqui é um percurso normal que eu faço, uma corrida de 10 km. Tá vendo que é um risco firme, tá? Ó, tá vendo? Esse vermelho aqui, ó, é um risco bem... Deixa eu dar o zoom aqui, ó. Ó, é um risco bem definido, tá vendo? Ó, parece que foi feito numa reta, tá? Ó, olha que bonito que é, tá bom? Esse daí é num dia típico. Você pode correr e tal, você vai lá, não, vai andar, vai de carro, o que for, ele dá um risco retinho, que é exatamente o caminho. Se eu pegasse uma coisa mais precisa e um zoom melhor, você vai ver que às vezes você dá uma variada de 2 metros. Aí que eu falei pra você, a precisão dele não é aquela variada de centímetros, senão era pra ele dar um monte de corridinha assim, né? Se você fosse ver a grosso modo, tá? Mas vamos lá então. Ó, aqui já é um dia que não tá muito legal. Olha só o que aconteceu. Aquele risco reto lá, olha só, e eu fiz questão de deixar o mapeamento dos quarteirões aqui, ó. Ó, saiu, aqui ele tá falando que eu fui voando por cima dos quarteirões. O risco branco aqui são quarteirões, tá vendo? Ele não tá andando no quarteirão. Ó, aqui eu fiz uma curva, ele falou que eu fui reto. Tudo porque nessa hora, ó, eu tava aqui, daí a hora que eu tava aqui, ele falhou o GPS, falhou, daí ele provavelmente pegou o GPS aqui. Então, esse percurso de eu ter dado, aqui tem um rio, hein, gente? Esse percurso de eu ter dado a volta aqui, ele pulou, ele pegou esse ponto e esse ponto, ele entendeu que eu fui em linha reta, porque falhou. Se ele tivesse pegando de tempo em tempo, ele pegaria ponto a ponto. Olha outro caso aqui, ó. Outro caso aqui, ó. Tô vindo reto aqui, entrou, daqui provavelmente eu fui pra cá. O que aconteceu aqui? Ele falhou, ele jogou a precisão do GPS um pouquinho pra lá e veio aqui, ó, tá? Ó, ele não vai em cima, tá vendo? Tá? Ele não vai em cima exatamente dos traçados, ó, tá vendo? Da onde eu fui, ó, dos quarteirões. Ó, ele veio aqui um pouquinho reto, daí desviou, olha só, tá vendo? O que aconteceu aí? Aí foi falta de precisão no dia, mas só para você entender o que o drone faz. Ó, foi até aqui e tal, deu para ver? Vamos mudar de imagem aqui? Esse daqui é outro dia, olha só. Em vez de ser aquela linha reta, ó, daqui até aqui, ó, olha só a precisão que ele vai fazendo. Então, se esse drone, por exemplo, tem voo programado, se fosse um drone, né, e eu fosse fazer um voo programado, daqui até aqui, ele iria dar essa curva, ele iria andar sozinho. Por quê? Porque a precisão do GPS, ele joga ele para lá. E olha só aqui, ó, cada hora aqui, cada quina, vamos falar assim, ó, eu vim aqui pela rua, ele pensou que eu tava aqui, é tudo a leitura errada, ó, entendeu? Ele tem, qual que é a precisão aqui, vai, 100 metros? Nesse dia aqui, do celular, não lembro se foi do celular ou do relógio isso daqui, ele me dá umas bolas fora disso daí, entendeu? Olha só, e outra, na rua aqui, ó, aqui eu fui reto, essa rua eu tenho certeza porque eu lembro onde que é aqui. Ele tá falando que eu fiz esse percurso. Entendeu o que acontece? Quando o drone tá, ó, olha a diferença, tá? Olha a diferença aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Aqui é uma precisão do mapa, aqui tem uma curva de verdade mesmo, tem uma curva, tá? A rua aqui é assim, ó, tem uma rotatória aqui, tá? Ó, ele foi quase reto. Aqui realmente ele não dá uma bola fora, entendeu? Isso que acontece aqui. Aqui outro dia, olha só, outro dia, ó, a linha reta aqui como ele vai, direitinho nos quarteirões, tá vendo? Quando ele tá zoado, olha só o que acontece aqui, ó. Se você olhar, a grosso modo aqui, ó, olhar bem baixa definição, você vai falar, o trajeto que ele fez foi esse daqui. Só que a hora que você começa a dar zoom, ó, olha só o que você consegue ver, ó. Você vê que ele veio aqui, ó, aqui ele começou a falhar, começou a ficar bagunçado. Quando na verdade eu tava numa estrada aqui, ó, tá? Olha lá, olha aqui, ó. Aqui é tudo retão, tá vendo? Ó, olha aqui, essa daqui da rotatória que eu separei pra você. Ó, veio aqui, passou aqui, ó, em vez de eu fazer esse percurso aqui, ele jogou, falou que eu fui pra fora.
Então imagina que é um drone, ó, vou ficar passando aí você já entendeu, Morada. Olha esse daqui então. Esse dia ele tava mais zoado que não sei o que, ó. Falou que eu fui aqui no meio do mato rodando, tá? Ó os exemplos aí. Eu dei zoom ali pra você ver. Ó, a hora que, ó, o percurso aqui fez essa curva, olha só o que ele fez. Tá? Ó, a rua aqui. Aqui ele até acertou a rua, só que a hora que você olha de perto, ó, Tchux, vem aqui, ó, ele começa a dar umas... Mas aqui, ó, ele tá dentro da rua, ainda acertou, tá vendo? Ele dá essa variada aqui, mas a hora que você vai ver no contexto geral tá bonitinho. A hora que você dá zoom, acontece aquilo lá. Então, lembra dessas coordenadas, que a hora que ele não tá nos bons momentos, as bagunçadas aí são do GPS do relógio. Quando ele não está no bom momento, quando ele não está sincronizando, ele fica marcando toca. Então imagina agora o contrário. Aí no caso, Map+1 e Strava são aplicativos que você pode pôr no celular, vai andando, daí você vê o caminho que você fez. Se você tiver um smartwatch, Samsung, você vai dar uma olhada. O Samsung dá umas bolas fora quando ele não está nos bons dias dele, assim, ele faz essas coisas aí. Mas imagina agora o contrário. Eu tenho um mapa programado, um voo programado, eu faço um voo daqui até aqui. O drone, ele não tem olho para ver a rua, ele vai no GPS. Se ele está andando, ele lê o GPS desse jeito aí, que fica cada hora marcando num, ele está aqui, ele entende que ele tem que ir para 2,2, ele 2,2 aqui na frente. Só que a hora que ele lê, ele começa a andar, ele lê que o 2,2 é para lá, ele vira para lá, ele vai andando assim, entendeu? Quando o GPS é mais inferior, acontece isso. Deu para entender? Espero que tenha tido uma noção do que é. Você que tem um exemplo, um caso parecido tal, deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, o que já aconteceu com você, ou se não, grava um vídeo e manda pra mim. Oi Zé Mário, meu nome é tal, sou tal cidade, comigo já aconteceu isso, tal, e manda que eu quero mostrar para as pessoas as coisas que acontecem. Toda vez que teu drone estiver voando sozinho, lembra que não está sendo possuído, e sim ele está lendo coordenadas GPS de forma errada. Ou é porque é inferior, ou porque tem alguma coisa no céu, na tempestade, não sei aonde, que está dando coordenada errada. Map+1 e também o Strava. Escolhe um dos dois e instala. Sai nem que for para andar de carro. Liga ele para você ver, você vai ver que tem hora que ele marca certo e tem hora que não. Quem nunca aí tá andando, nunca viajou? Você tá com o GPS ligado lá mostrando o caminho, ele mostra que você tá na rua de lá. Esse negócio da precisão que às vezes varia. Feito? Gente, tá precisando de um drone? Quer ganhar um drone? Se arrisca. zemario.tv/rifa. Tô fazendo várias promoções lá, ações entre amigos, que são drones que eu pego, tiro o selinho dele novinho, mas vou lá, vou, experimento, deixo aqui para dar os relatos para você e depois eu passo numa ação entre amigos, R$1, R$10, depende, tem hora que é rapidinha, dá uma olhadinha lá, ou senão manda uma mensagem para mim, eu te explico. Participe que você vai estar colaborando com o canal e correndo o risco de ganhar um drone. Abração, tô aguardando teu relato, hein? E até a próxima. Quem que curte o Zé Mário? É eu bem, é eu bem, é eu bem. Conheça os outros canais do Zé Mário. Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmario.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.